versão é Almeida Corrigida e Fiel, é uma versão num português assim, digamos, mais formal. Mas diz assim a palavra do Senhor: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Vamos louvar a esse Deus que é majestoso, que é digno de receber a nossa adoração. Vamos iniciar cantando boa noite a todos. Vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos, um cântico bastante conhecido. Infelizmente nós não temos aí a projeção hoje, né? Nosso projetor aí tomou um banho ontem, uma chuva, graças a Deus. Mas Deus vai providenciar aí pra gente. Louvemos ao Senhor. Os homens começam assim. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo, Pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Magnifiquemos. Magnifiquemos ao Senhor, Ao Rei que é digno de louvor. ao Rei que é digno de louvor. Excelso e supremo. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande
Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana mais uma vez. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida mais uma vez. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana. Hosana, Canta, igreja. Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa, louvando, Te adorando. Obrigado, Deus, por podermos desfrutar da presença dos irmãos, da comunhão. Que Tu se faça presente, Senhor Deus, no nosso meio. Que Tu habite em nosso coração, enchendo-nos do Teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos ser cheios, sim, da Tua unção, Pai. Que o Teu amor possa transbordar em nossas vidas. Nos ensina, Pai, a andarmos segundo o conselho da Tua vontade. Nos ensina, Senhor Deus, a seguirmos nos Teus caminhos de forma mais fiel. Oh, Pai, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu auxílio, Senhor, porque nós somos falhos, somos pecadores, e nessa caminhada, muitas vezes, nós fazemos algo ou algumas coisas que não Te agrada, Pai. Então, perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, porque nós sabemos que Tu és o Deus onde a Tua misericórdia, Pai, triunfa sobre até a própria justiça, Senhor Deus. Então, faça reinar sobre nós a Tua misericórdia. Faça reinar sobre nós, Senhor Deus, o Teu Espírito, Pai. Que nós possamos, nessa noite, sentir a Tua presença. Fala conosco, através, Senhor Deus, de cada leitura, de cada cântico entoado, da ministração da palavra. Senhor Deus, não permita que nós saiamos daqui como nós entramos, mas que a gente possa sair melhor, Senhor Deus. Que cada um aqui possa sentir o Teu toque, possa sentir, Senhor Deus, a ação do Teu Espírito, Senhor Deus, mudando, transformando mentes e corações, Pai. Tira de nós aquilo que não Te agrada, Pai, e que nós possamos nos render aos Teus pés. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para mais uma canção. Você pode sentar agora um pouquinho. Essa canção, ela é bem antiga, né? Não sei quantos vão conhecer, mas a gente vai cantar. E é uma pergunta para cada um de nós: como vai a sua vida? Como vão os seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Amém?
sabe, faz assim, ó. Como vai a sua vida, como vão seus sentimentos, como Deus pode ajudar você. Como Cristo em sua vida estará participando. Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta como vai você. Como vai a sua vida? Como vai a sua vida? Como vão os seus sentimentos? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida? Como Cristo em sua vida estará participando. Como estás? Será que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos. Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder. Por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta Deus pergunta. como vai. Deus pergunta como vai. Deus pergunta como vai você. Amém? Amém. Mais uma. Corpo e família. Esse é mais conhecido, né? Recebi um novo coração do Pai. Vamos ficar de pé para a gente cantar esse. Bem, eu estou fazendo exercício para vocês, ficar de pé, sentar, ficar de pé, porque quando o Marcelo for pregar, ele vai pregar 1 hora, aí vocês vão ficar sentados. Então já estou fazendo exercício para vocês, ajudando a circulação, viu? Brincadeira. Amém? Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos juntos. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família
compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, Eu declaro a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha pro lado e diz assim, ó. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Marcelo. Amém. Por gentileza, se você trouxe sua Bíblia, abra em Filipenses. Eu vou ler o texto, esse vai ser a base na nossa mensagem, mas eu farei logo a leitura e logo após nós vamos ter o momento de ofertório, né? Filipenses capítulo 1. Boa parte, as músicas, os louvores hoje entoados, já fazem parte da mensagem, tá? A gente não combinou, não, mas é falar disso, é falar da importância do irmão, a importância de estarmos aqui presentes, juntos, reunidos, porque eu vou falar de igreja. Mas se eu vou falar de igreja, obviamente, eu estou falando de irmãos, né? E vocês são sim importantes, nós somos importantes um para com os outros. Filipenses capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler até o verso de número 11. Diz assim: dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, ou de vocês no caso, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vocês ou de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha da saudade que tenho de todos vós, na entranháveis afeição de Cristo Jesus. Versículo 9. E peço isso, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência, em todo o conhecimento, para que proveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Eu
vou procurar falar, não em 1 hora, tá? 1h30. Não, na verdade, assim, eu vou fazer, como eu li, eu vou fazer uma exposição do texto bíblico. Eu acho que os irmãos já perceberam, às vezes eu procuro trazer um tipo de sermão que a gente chama de sermão expositivo, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu retiro os pontos da pregação do próprio texto, né? Procurando de uma forma que assim o texto fique mais próximo da gente e ele fale aos nossos corações. Então, para isso, se você puder ficar com sua Bíblia aberta em Filipenses e acompanhar a exposição bíblica ao longo da pregação, Filipenses capítulo 1 foi a leitura que eu fiz, do versículo 3 ao 11, é a base da nossa mensagem. E o tema que eu proponho aos irmãos é Carta aos Filipenses, uma carta para a Igreja Batista da Paz. Carta aos Filipenses, uma carta para a Igreja Batista da Paz. O que é que nós podemos aprender lendo essa carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu à igreja de Filipe? Quais as inferências nós podemos fazer sobre ela? Quais as aplicações que nós podemos fazer para a nossa realidade? Quando nós lemos as Escrituras Sagradas, é necessário que a gente compreenda o texto, o contexto do qual ela foi escrita, a quem ela se dirigiu, e pegarmos esse texto e fazermos aplicações para os dias atuais, para que o texto bíblico fale com a gente, para que de fato a palavra de Deus ela possa se renovar e um texto que foi escrito praticamente há 2000 anos, ele possa fazer sentido para a nossa realidade hoje. Se as Escrituras Sagradas não fosse a palavra de Deus, se não tivesse o Espírito Santo de Deus que age através dela, com certeza essa palavra iria ficar tão distante da gente, porque foi escrito numa cultura completamente diferente, foi escrita numa língua ou em línguas completamente diferente das nossas, e diga-se de passagem, línguas já mortas, já não mais existentes. O grego, que foi escrito no Novo Testamento, ele foi escrito no grego koiné. É um grego diferente do que é falado hoje na Grécia. Então, essas línguas já sofreram transformações. Então, é preciso a gente ler o texto, interpretar o texto e aplicar ao texto. E nessa noite eu peço ao Espírito Santo de Deus que ele aplique esse texto aos nossos corações. Por mais que eu cometa deslizes, seja no português, seja numa interpretação não tão coerente daquilo que o texto propõe, mas que o Espírito Santo de Deus toque o coração de você, e você lendo a palavra também junto comigo, ele fale ao seu coração. A vantagem dessa pregação é porque eu não quero falar aquilo que venha somente de mim, mas extrair da Bíblia e fazer com que, ou propor que ela fale conosco hoje. Então, a carta aos Filipenses é uma carta que eu queria que os irmãos entendessem que fosse uma carta escrita para nós hoje, para a Igreja Batista da Paz. E para nós hoje, o que eu proponho é nós pensarmos um pouquinho sobre a igreja, pensarmos um pouquinho qual a razão de nós fazermos parte de uma igreja, por que nós deixamos os nossos lares, por que nós saímos das nossas casas e estamos hoje aqui reunidos. Nós estivemos ontem, poderíamos não estar hoje aqui, mas os irmãos que também estiveram ontem aqui decidiram se fazer presente hoje para louvar ao Senhor. Mas é preciso, no contexto atual, que a gente tenha uma clareza, eu até posso dizer assim, uma iluminação do Espírito Santo de Deus, para nós fazermos distinção da igreja, essa distinção da igreja com
poderia dizer a instituição, que são coisas que andam muito juntas, estão entrelaçadas, mas pode ser que aconteça que muitas instituições não sejam igrejas. E pode ser que aconteça que até tenha uma igreja independente, que não faz parte de uma instituição, e seja uma igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, não necessariamente, ela está vinculada a uma instituição. E parece contraditório o que eu estou falando, mas não é. Porque a igreja do Senhor, ela é muito mais além, ela vai muito mais além do que os nossos olhos, ou do que aquilo que nós podemos denominar enquanto igreja, olhando só para a instituição. O que é que eu quero dizer? Eu poderia só simplesmente dizer que a igreja, que é a igreja de fato, é uma igreja batista. Mas esse não é o meu objetivo. Porque apesar de nós fazermos parte da instituição batista, nós somos uma igreja local, corpo de Cristo, que será identificada com outras igrejas que não traz esse nome, mas juntaremos com o irmão que partilham da mesma fé. Isso é a igreja do Senhor Jesus, a igreja universal. E aí eu não estou falando da igreja universal do Edir Macedo, mas eu estou falando da igreja universal, a igreja que é composta, feita por todos os crentes em todas as épocas. É a igreja invisível, é a igreja que eu poderia assim dizer, a igreja que está dentro da igreja. É a igreja, o que eu quero dizer, a igreja dentro da igreja, é a igreja de Cristo dentro da instituição humana, com CNPJ, porque nós aqui nós temos um CNPJ. A Igreja Batista da Paz, apesar dela ser autônoma, dela tomar suas próprias decisões, mas nós somos conveniados a uma convenção, fazemos parte de uma instituição batista. E eu louvo a Deus por isso, porque a instituição também é importante. Funciona como uma casca que protege a árvore, desde que ela esteja firmada na palavra de Deus. Então é muito interessante, nesse contexto, a gente falar de igreja, principalmente no Brasil atual. Por que eu falo no Brasil atual? E aí eu peço a licença aos irmãos, que eu não vou falar sobre política de candidato A ou B, mas de 2018 para cá, a igreja resolveu travar uma batalha da qual não faz parte dos seus requisitos. Ela resolveu associar-se, ou muitas igrejas resolveram associar o evangelho a determinado grupo político. Resolveu projetar os seus ideais morais no homem. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem, ou maldito é o homem que confia em si mesmo. Mas a nossa luta, a luta da igreja, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ou seja, ela não é necessariamente contra instituições. Ela não é uma luta que se trava no âmbito político. Mas a luta da igreja, como a própria Bíblia diz, que é nas regiões celestiais. A bandeira da igreja não é apoiar partido A, partido B, candidato A, candidato B. Não caiam nessas, não há, meus irmãos, homem algum na face dessa terra, presidente algum da república, que consiga ser o representante da moral cristã. Então a igreja precisa desvincular completamente pastores agora que enche as suas igrejas de político, que empresta o seu público, que antes era usado para pregar a palavra de Deus, agora se faz campanha política. É preciso, meu irmão, nós termos esse discernimento do que é a igreja. E por que é que a compreensão é que nós, evangélicos, realmente não compreendemos o que é a igreja? Nós não sabemos o valor da igreja. E por isso que eu coloquei o tema da minha mensagem como carta aos Filipenses, uma carta para a Igreja Batista da Paz. E por que essa carta aos Filipenses poderia ser aplicada para nós? Uma carta maravilhosa. É uma carta da qual Paulo escreve. Ele escreve, veja bem, nós podemos considerar uma das cartas mais pessoais de Paulo. Na carta aos Filipenses, se você ler todos os capítulos, você não vai encontrar, por exemplo, tratados teológicos nela. É uma carta muito pessoal. Eu não sei se os irmãos estão lembrados, mas
Quando a gente vai ler Filipenses, eu aconselho você ler Atos, do capítulo 16, a partir do versículo 6, porque lá vai falar da fundação dessa igreja. Quando Paulo vai à Macedônia pregar o evangelho. Paulo está em Troade, recebe uma revelação do Senhor. Na verdade, ele tem um sonho, a qual diz que um macedônio, um cidadão macedônio, recebe essa revelação pedindo, Paulo sonha com esse cidadão pedindo ajuda. Paulo, passa na Macedônia, passa em Filipos. E aí Paulo, depois de despertar desse sonho, ele conclui que é Deus o direcionando para lá. E ele vai para a igreja de Filipe. Praticamente, ou nós podemos afirmar, que foi a primeira igreja da Europa a receber a mensagem de Cristo. Então Paulo vai juntamente com Silas, ele vai para Filipos, né, recebe esse nome de Filipos. Eu não sei se os irmãos conhecem essa parte da história, mas Filipe, essa cidade recebeu o nome porque, em homenagem ao rei Felipe, que era o pai de Alexandre o Grande. E era uma grande metrópole, na verdade era a miniatura da Roma antiga. Era uma maravilha morar nesse lugar. Era um local socialmente e cultural diverso. E Paulo vai pregar o evangelho lá. E quando ele chega na cidade de Filipos, ele vai ao rio porque ele encontra um lugar de oração. E ele vai juntamente com Paulo orar, com Silas orar naquele lugar. E ele encontra ali algumas mulheres. E ele prega o evangelho para uma delas, ela se converte, entrega a vida a Cristo, constrange o apóstolo Paulo a ir para a sua casa, ficar hospedado na sua casa. Paulo prega o evangelho para todos os parentes dessa mulher. Os parentes dessa mulher se convertem. Depois disso, Paulo continua indo para esse lugar de oração. Eu estou aqui só fazendo um review do que está registrado lá em Atos, capítulo 16, tá? Novamente, no dia seguinte, Paulo vai em direção ao rio e diz que uma mulher ou uma jovem vai perseguindo Paulo todo o tempo, dizendo: eis aí os homens que anunciam verdadeiramente o reino de Deus. Só porque ela falava isso constantemente, repetidamente, que estava aborrecendo o apóstolo, ao ponto que ele percebeu que aquela mensagem não vinha de Deus, mas aquela mulher era usada por um espírito maligno e estava ali para atormentar a vida de Paulo. E Paulo repreende aquela mulher, repreende o espírito, na verdade, que está naquela mulher, expulsa o demônio, digamos assim, e por isso, esta jovem, que agora é liberta das garras do diabo, e para isso que veio o evangelho do Senhor Jesus Cristo, para nos livrar das garras do diabo, aquela jovem foi liberta, só que ela prestava serviço para algumas pessoas, ou seja, alguns homens usavam aquela jovem para exercer o ofício da adivinhação e angariar recursos financeiros para eles, ou seja, atrás de dinheiro. E quando aqueles homens viram que aquela jovem agora não adivinhava mais, eles chegaram às autoridades e disseram: olha, tem uns homens aí pregando algumas novidades que é completamente diferente aos nossos costumes. Eles estão falando contra a nossa deusa, que era a deusa Diana. E aí eles mandam prender Paulo. Paulo é preso juntamente com Silas, é açoitado, está agora sob domínio de um carcereiro. E Paulo agora está orando na prisão, juntamente com Silas, e de repente acontece um grande terremoto, as cadeias se rompem, as luzes ou as velas se apagam, e aquele carcereiro, quando vê as cadeias quebradas, ou seja, a porta da prisão aberta, ele quer se matar, porque no costume romano, se você tinha a custódia de alguém, ou seja, você era um soldado, um comandante romano, e você tinha um prisioneiro ao seu poder, você era... Como é hoje, por exemplo, se eu não me engano, a justiça é responsável por aquela pessoa que está presa, né? Está sob custódia da justiça. Naquela época não era diferente, só que se esse comandante romano deixasse aqueles presos fugirem, a pena que ele iria sofrer não era uma pena administrativa, mas sim era uma pena capital, ou seja, ele iria ser morto. E ele diz que, o texto diz, lá em Atos 16... quando aquele homem viu as cadeias abertas, diz que o carcereiro pegou a espada para se matar, porque ele sabia que ia ser morto de todas as formas. E aí Paulo ali interrompe aquele homem, diz: olha, não faça isso, nós estamos todos aqui. E aí o carcereiro percebeu
que ocorreu algo extraordinário, algo maravilhoso. E aí o carcereiro vai e diz para Paulo: o que é que eu faço para poder me salvar? O que é isso que vocês estão falando? Que maravilha é essa? O que é que eu faço? Paulo prega o evangelho, ele se converte, o carcereiro leva ele para casa e ali é convertido, o carcereiro e toda a sua casa são batizados. Esse é o contexto de Filipenses. Quando eu estou falando isso, Atos 16, eu estou falando no ano 50 depois de Cristo. Quando eu leio agora essa carta de Filipenses, eu estou por volta aí de 60 depois de Cristo. Os anos se passaram. E Paulo agora escreve da prisão, escreve aos Filipenses. E olha que maravilha, ele escreve com a alegria tão grande que a carta aos Filipenses é chamada a carta da alegria. Um homem que se encontra agora encarcerado, preso novamente, preso, diga-se de passagem, por pregar o evangelho, agora está escrevendo aquela igreja que ele pregou o evangelho e aquelas pessoas se converteram. Essa é a arma da igreja, a pregação do evangelho. E eu fico imaginando, e aí eu posso entender, dentro de todo esse contexto, a maravilha que quando Paulo escreve para os filipenses. Meu irmão, é uma carta que destila alegria, é uma carta que destila amor. É só você ler com cuidado, meditando, é maravilhosa. Paulo abre o coração, ele alarga o coração. Ele começa logo numa oração no versículo 3, se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, é assim que está estruturada a carta. Ele começa orando, do versículo 3 que eu li até o versículo de número 11, é uma oração de Paulo, e ela está estruturada em duas orações. Ele começa no versículo 3, dou graças ao meu Deus por todas as vezes que me lembro de vocês. Na versão Almeida atualizada, o texto diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês. Olha como é maravilhoso um pastor agora poder escrever para a sua igreja e já começar um texto dizendo assim que dou graças a Deus por tudo que eu me lembro de vocês. Eu gosto dessa versão da Almeida, a minha versão é um pouco diferente, mas essa versão da Nova Almeida atualizada, ela é cabível. Eu acho interessante porque quando o texto diz, olha, agora eu escrevo, dou graças a Deus, ou eu oro a Deus, eu estou me lembrando de vocês, ou por tudo que eu me lembro de vocês. Essa palavra tudo, é como se dissesse assim, olha, há tanta coisa maravilhosa, há tanta coisa boa na igreja, que eu não consigo nem destacar, eu não consigo nem mencionar, mas eu dou graças a Deus, eu estou muito alegre por tudo que eu escuto falar de vocês. Eu fico imaginando um pastor de igreja, e aí falando um pastor local, quando ele olha para a sua igreja e enche o seu coração de alegria, porque ele tem tanto elogios para fazer aos irmãos, porque os irmãos transbordam no evangelho. Isso é maravilhoso para qualquer pastor que dirige uma igreja. E aqui o apóstolo está embelezado, ele está vibrante com a igreja, ele está vibrante com a igreja de Filipos. Veja só o versículo de número 4. Fazendo sempre com alegria oração por todos em minhas súplicas. Ou seja, ele está tão alegre que leva esse homem a orar. Paulo ora de alegria. Ele está tão alegre com aquilo que ele está vendo à igreja, que essa alegria é levada Paulo a orar. Meus amados irmãos, nós temos que encarar o ministério da oração como algo não pesaroso, mas algo que seja leve, um fardo leve dos irmãos, levar ou carregar de uns aos outros. Ou seja, a alegria nos nossos corações, ela deve brotar quando eu me lembro que eu tenho que orar pelo meu irmão, quando você tem que orar por mim. E é maravilhoso esse ministério da igreja, quando nós estamos aqui orando uns pelos outros, às vezes no grupo do WhatsApp, quero pedir oração por fulano de tal, quero pedir oração por ciclano, quero pedir oração que está por pessoa que às vezes a gente nem conhece, e você vai lá, meu irmão, dobra seu joelho, porque essa é a luta, essa é a arma do crente, é a oração. E é isso que deve nos encher de alegria, quando nós somos convocados a orar uns pelos outros. É isso que Paulo está sentindo agora. Ele está maravilhado, ele está tão alegre que diz, olha, quando eu me lembro de vocês, eu começo a orar, porque é maravilhoso tudo que eu escuto falar de vocês. Versículo 5 ele continua,
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele vai dizer agora, olha, eu estou maravilhado. E aí ele começa a destacar no texto algumas características da igreja. Ele vai falar dessa colaboração. O texto aqui, eu não sei se na versão dos irmãos está colaboração ou participação. A colaboração talvez não foi a melhor tradução, mas a palavra no grego para esse texto, ou para essa palavra de colaboração, ela é koinonia. Talvez que tenha muito mais a ver com a partilha. Ou seja, o que é a koinonia? É a comunhão, ou seja, ter tudo em comum. E aí Paulo está vibrante com a igreja que pode participar o evangelho com os outros, ou compartilhar o evangelho, porque o evangelho é uma verdade maravilhosa, vinda dos céus, que ela não ficou para ser retida em você mesmo, ou seja, ela é uma mensagem comunitária, porque o evangelho só é evangelho se ele for espelhado no outro. Não existe caminhar no evangelho sozinho. Não existe evangelho sozinho, como muitas pessoas hoje, por decepção com a igreja, dizem, eu não quero mais a igreja. Eu não quero mais fazer parte de uma igreja. Está tão calejado e às vezes com razão. Eu não estou ignorando a dor dos irmãos. Porque muitas igrejas também têm massacrado os irmãos. E as pessoas estão tão decepcionadas que não conseguem mais adentrar numa igreja. Mas aqui Paulo está dizendo, olha o que ele está dizendo da igreja de Filipenses. Vocês têm uma koinonia, ou seja, vocês têm algo em comum. E esse algo em comum é o evangelho, que deve ser compartilhado. O evangelho é sentar à mesa, é cear, é ter comunhão uns com os outros. E essa é a mensagem. E o mais interessante, Paulo no versículo posterior vai dizer assim, olha, sabe por quê? Eu estou bem certo. Aquele que começou a boa obra há de terminar. De quem está falando aqui? Está falando de Deus. Ele está falando de Deus. Paulo tinha essa convicção que aquela igreja de Filipos, aquela igreja plantada na Macedônia, era uma igreja de Deus. Era uma igreja posta ali para lutar as lutas do reino, não desta terra. Era uma igreja posta naquele local para anunciar as verdades salvadoras, aquela que liberta o homem do pecado, aquela que muda a mente e o coração. E é uma transformação tão grande no ser humano que o poder do evangelho é capaz de fazer, porque realmente quando você é tocado por essa mensagem, pela mensagem do evangelho, não tem como mais você ser a mesma pessoa. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fizeram novas. Meu amado irmão, nós temos um poder em nossas mãos, não poder para massacrar, não poder para escravizar as mentes, mas nós temos um poder libertador, que é capaz de levar alegria em meio a sofrimento, que é capaz de levar libertação mesmo entre os encarcerados. Esse é o poder do evangelho, e esse poder do evangelho não foi entregue ao Marcelo, mas foi entregue à igreja do Senhor. Versículo 8. Na verdade, versículo 7. Como tenho por justo, senti isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos foste participantes, tanto da minha graça, tanto das minhas prisões, como na defesa e confirmação do evangelho. Paulo está tão maravilhado que ele diz assim, olha, é justo que eu pense assim de vocês. O que está proposto aqui no meu coração, essa alegria, é mais do que justa. Porque o que eu estou vendo, o que está acontecendo aqui na igreja, enche tanto de alegria o meu coração, que eu não poderia pensar uma outra coisa a não ser pensar isso, que eu estou pensando, ou seja, que eu estou vendo, que eu estou sentindo por vocês, que é amor, que é alegria, por tudo aquilo que vocês têm vivido, a forma como vocês têm vivido o evangelho. E que forma era essa? Era a participação, era a colaboração. Talvez foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo em seu ministério pastoral, foi a igreja de Filipos. Essa é a igreja que nós devemos, enquanto indivíduos, membros dessa igreja, essa é a igreja que, ao lermos a carta aos Filipenses, nós teríamos que dizer assim, essa é a igreja que eu quero.
Mas quando eu digo que é essa a igreja que eu quero, eu estou dizendo assim: eu tenho que ser um membro desta igreja, porque eu faço parte da igreja. A igreja, como eu falei aqui, não pode ser vista como uma instituição, como simplesmente um CNPJ, mas formados por indivíduos de carne e osso, cada um trazendo consigo a sua história, cada um trazendo consigo o seu labor, cada um trazendo consigo as suas dores. E aqui é para ser o lugar onde a gente compartilha não só as bênçãos, mas também os fardos. É cumprir aquilo que é requerido daquele que se diz cristão, que é levar os fardos uns dos outros, que é combater em oração, em momentos de alegria e dificuldades. O que é que nós devemos fazer para ser uma igreja igual a dos filipenses? Quais atitudes nós poderemos ter para sermos parecidos com essa igreja? O meu propósito aqui nessa noite é de fato incentivar a igreja a refletir sobre o seu papel na sociedade, com a consciência, ou desenvolvendo uma consciência do que realmente ela é. Porque eu só vou cumprir o papel de igreja, eu enquanto membro da igreja, eu só vou conseguir cumprir o meu papel em meio à sociedade, para com os irmãos, se eu tiver realmente a consciência de saber o que é que a igreja realmente significa. Se eu tiver uma clara visão do que é a igreja, senão nós podemos confundir a igreja meramente com um ajuntamento ou um clube social, em que a gente vem aqui, desfruta dos cânticos, dos louvores, se sente bem, recebe uma mensagem que pode ser agradável aos ouvidos, que talvez naquele momento possa falar o seu coração, mas se nós não desenvolvermos uma mente, uma concepção do que realmente estar nela, mas passar bem distante dela, porque nós não vamos conseguir refletir o caráter da igreja. E o que é que nós podemos fazer para sermos essa igreja? Qual o senso que nós podemos extrair aqui desse texto para que a gente possa refletir a igreja de Filipos, para que a Igreja Batista da Paz seja a igreja que agrada o coração do pastor, que enche o coração do pastor de alegria, que se o pastor fosse redigir essa carta, ele redigiria igualmente a Paulo, mas eu não estou me referindo ao pastor Nazareno, embora por tabela ele vá receber essa bênção, mas eu estou falando do pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma igreja que de fato reflete o caráter de Cristo, uma igreja que de fato, as pessoas que não são cristãs, mesmo que ela passe na frente dessa igreja em alta velocidade, ela possa identificar que aquele local é um local que serve a Deus, é um local do qual se parece com Jesus Cristo, é um local ao qual acolhe pessoas e não repele, acolhe o diferente, é uma igreja que tem que ter as portas abertas para todos os tipos de pessoas, para todas as pessoas. É constrangedor se eu pedir aqui os irmãos ou alguém que esteja no nosso meio, se eu fizer uma pergunta, como eu já vi um pastor pregando, quando ele pergunta, quantos, por exemplo, homossexuais há dentro da igreja, que levante a mão, quantos drogados há hoje no nosso meio, quantas prostitutas há hoje ouvindo a mensagem do Evangelho, está aqui conosco, e por que não estão? Vocês creem, acreditam que Jesus Cristo ama essas pessoas? Você crê que Cristo perdoa esses pecados? Mas parece que a mensagem do Evangelho está repelindo muito mais do que atraindo essas pessoas. O pecador, como nós somos, era para entrar aqui e se sentir bem, se sentir acolhido, para que a mensagem do Evangelho possa penetrar no seu coração. E não nós queremos mudar as pessoas pela imposição, pela força, mas realmente mudarmos as pessoas
pelo Espírito Santo de Deus, que lava, que regenera, que muda vidas, mas não por imposição de padrões, de costume, de moralismos, mas o Evangelho, que é capaz de produzir vida, só o Evangelho produz vida. Eu posso pregar para uma pessoa, eu posso dizer, olha, a tua maneira de viver está errada, você tem que parar com isso, você tem que parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar isso, daquilo. Mas, se ela não aceitar Cristo como Senhor e Salvador, não vai produzir nela essas minhas palavras, eu vou produzir apenas um padrão de comportamento do qual eu julgo ser superior a esta pessoa, e o que vai transparecer é que eu sou maior do que ela, e às vezes a mensagem do Evangelho tem sido pregada assim, nós temos aparentado para as pessoas que somos melhores do que elas. Meu irmão, é graça de Deus. Sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto? Não sei se os irmãos perceberam. Ele diz assim, olha, aquele que começou a boa obra, é ele que vai terminar. Por isso que eu estou alegre. Olha só, ele começa a elogiar os crentes de Filipe. Olha que interessante desse texto da Bíblia. Ele começa a incentivar ou a elogiar os crentes de Filipe, mas ele vai dizer assim, olha, aquele que começou a boa obra. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Quem começou, quem realiza a boa obra é Jesus Cristo. Vocês não podem se orgulhar, vocês têm que agradecer, porque hoje pode dizer que Ele é seu Senhor e seu Salvador. Paulo, muito provavelmente, nesse texto que eu li, ele está combatendo uma heresia pagã, que predominava nessa época. E o que era essa heresia pagã? Porque dizia assim, olha, para você ser purificado, para você alcançar, digamos assim, a salvação, você só precisa praticar boas obras. E Paulo, na verdade, aqui, está dando uma pancada. Ele está dizendo, olha, vocês que vieram aí dessa cultura, vocês não podem se ensoberbecerem. Vocês têm que olhar, eu tenho que olhar para mim, como aquele que não era digno do sangue tão precioso que foi vertido na cruz, e não eu achar que mereço receber do céu alguma coisa, porque se fosse baseado na própria justiça de Deus, nenhum de nós estaríamos aqui. E por que enquanto crentes, que a gente conhece a mensagem do Evangelho, a gente prega muito mais moralismo para as pessoas do que a salvação em Cristo? Estamos muito mais preocupados com um pacote de mudança ou de comportamento social do que ver de fato pessoas transformadas pelo poder de Deus. Você precisa parar disso, você precisa deixar isso. Eu pregava o Evangelho para uma pessoa e ele dizia assim, Marcelo, quando eu deixar de praticar umas coisas que eu pratico, eu vou para a igreja. E eu dizia, não, você tem que ver desse jeito. E por que é que essas pessoas não se sentem bem no nosso meio? Porque talvez nós estamos repelindo com discursos moralistas, nos colocando superior a essas pessoas. Philip Yancey, no seu livro escrito, se eu não me engano, que eu tenho alguns deles, ele escreveu um livro, eu acho que é Maravilhosa Graça, e ele diz que estava evangelizando no subúrbio de Nova York, e ele viu uma mulher, que ela pegava a sua filhinha de 10 anos, e deixava que homens nefastos molestassem aquela criança, ou seja, abusassem sexualmente dessa criança, em troca de $10. Ela pegava a filhinha, uma de 2 aninhos e a outra de 10, e deixava que homens molestassem essas crianças em troca de $10, de $2. E Philip Yancey chega para ela, conversa com ela, e diz assim, por que você não procura a igreja? O interessante foi a resposta daquela mulher. Para quê? Para eu me sentir pior do que eu já sou? Porque muitas vezes nós ressaltamos tanto os erros dos outros, pregamos tanto moralismo, que não somos capazes de exercer o amor de Cristo, de olhar para as pessoas e dizer para elas, venha cá, do jeito que você está, deixa eu lhe amar como crente, deixa eu lhe amar com o amor cristão. Eu fico imaginando, não é à toa que Jesus Cristo foi tão repelido pelos religiosos.
E às vezes nós produzimos o mesmo comportamento dos fariseus. Repelimos essas pessoas. Então o que é que nós podemos fazer? Qual o senso para sermos de fato uma igreja parecida com essa de Filipe? Eu vou destacar rapidamente. Primeiro ponto, nós temos que ter senso de colaboração ou de participação. Nós temos que ter senso de participação, envolvermos com a igreja. Mas eu entendo que nós só se envolveremos com a igreja se realmente nós soubermos discernir qual é a função da igreja, qual é o papel da igreja e de quem é a igreja. Então, eu chamo aos irmãos, eu conclamo aos irmãos, você que faz parte dessa igreja, desenvolva esse senso de participação, se envolva ativamente nesta obra, porque vale a pena servir a Deus aqui. Você pode fazer parte dessa igreja e torná-la melhor ainda. Você pode contribuir com essa igreja e proporcionar que ela tenha alcances maiores ainda. Então se envolva com a igreja, faça parte da igreja, se envolva ativamente com a igreja. E quando eu falo se envolver ativamente, eu estou falando de trabalhar mesmo, de colocar a mão na massa, mas vai muito além do que eu fazer uma convocação para você simplesmente fazer parte dos eventos da igreja. Sabe por quê? Porque isso requer um envolvimento, uma participação, não só braçal, não só do suor, mas emocional. Se envolva com a igreja emocionalmente. Se envolva com a igreja emocionalmente, porque se não tiver a emoção, se não tiver sentimento, tudo que nós fizermos aqui, o melhor culto, o melhor evento, não vai ter serventia nenhuma. Se não tiver o nosso coração, se não tiver o nosso amor, se você não tiver o discernimento para quem você está fazendo, se envolva com a sua igreja, desde que você tenha a consciência que ela é uma igreja de Cristo. Em segundo lugar, eu vou apressar aqui para concluir, desenvolva um senso de consistência, ou seja, persistência. Não desista da igreja, não desista do evangelho. É isso que Paulo diz aqui no versículo 5, ele diz: olha, irmãos, eu louvo a Deus pela colaboração de vocês, desde o início até agora, ou seja, desde aquele primeiro momento, lá em Atos 16, lá na beira do rio, até agora, uma igreja já passado aí, transcorridos 10 anos, e ele diz: olha, vocês perseveraram, vocês tiveram consistência, desde o início até agora. Eu já quis desistir da igreja, eu já me afastei da igreja, e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, e eu clamo ao Senhor, que não deixe que isso aconteça novamente, porque às vezes a gente pensa que está tão firmado, que jamais passou pela minha cabeça me afastar da igreja, me afastar do evangelho. Quando eu olhei para mim, eu pude parafrasear ou endossar o que a Bíblia diz: eis que a porca lavada voltou a volver-se no lamaçal, e o cachorro voltou a comer ou a lamber o seu próprio vômito. Quando eu olhei, eu estava fazendo coisas que eu ficava admirado comigo mesmo. E eu comecei colocando 1001 defeitos na igreja. É porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para ser crente. Eu não preciso disso. Quando eu me vi, eu estava num caminho completamente oposto ao do evangelho. Mas Deus é tão maravilhoso que eu estou aqui pregando nessa noite para vocês. Deus é tão bom que mesmo em meio à dor, me trouxe de volta. E comigo, trouxe mais 3 irmãs que não conheciam o evangelho, que hoje são crentes para a glória
e honra do Senhor. Não desista do Evangelho. Não desista da sua igreja. Terceiro lugar, nós devemos desenvolver senso de circunstâncias. Justamente complementa o que eu estou falando agora há pouco. Independe da situação. Independe se o momento é bom ou ruim, mas nós temos que estar aqui juntos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Olha, vocês foram ajudantes comigo, tanto nas minhas prisões, como na propagação do Evangelho. Vocês estiveram junto comigo, tanto na graça, como no momento da dificuldade. Circunstâncias não podem mudar o nosso caráter cristão. Podem até abalar. Pode até me provocar tristeza. Mas nós não podemos deixar que as circunstâncias nos deixem de pensar igreja, de viver igreja e de fazer parte dessa comunidade. A igreja é projeto do Senhor Jesus. A igreja não é invenção de homem. A igreja é obra do Senhor. O real fundador da igreja é Jesus Cristo. Desenvolva esse senso de participação ou colaboração, de consistência, independente das circunstâncias, independente do estado de coisa. Uma aplicação muito rápida aqui para as nossas vidas. Em primeiro lugar, devemos ter a convicção que esta obra é de Jesus Cristo. Meu irmão, se você tiver a convicção que essa igreja foi plantada por Jesus, a Igreja Batista da Paz mesmo, se você tiver a convicção que essa é uma obra de Deus, você vai amar a igreja como Jesus Cristo amou essa igreja. Você vai se envolver com essa igreja como Jesus Cristo se envolve com a igreja dele. Mas você só será capaz de se envolver com a igreja se você realmente tiver essa convicção que esse local, que aqui o que nós estamos fazendo realmente é obra de Deus. Marcelo, e como é que eu posso saber disso? Analisando as Escrituras, olhando o Espírito que opera nessa igreja. Se for o Espírito do Evangelho, o Espírito acolhedor, pautado na palavra, que prega genuinamente o Evangelho, você pode ter certeza que você está fazendo parte de uma igreja de Cristo. Se essa igreja realmente for capaz de exalar o amor de Jesus Cristo, realmente ela é uma igreja digna de você se entregar por ela, de você colaborar, se envolver emocionalmente. Porque não adianta se envolver fisicamente somente, mas emocionalmente. Se envolva com a igreja. Se você tiver o discernimento que essa obra é obra de Jesus Cristo, você vai se doar por ela. Você vai participar com alegria no seu coração. Igual Paulo teve a mesma alegria de escrever essa carta aos Filipenses. Em último lugar, internalize que você, ou que eu, somos membros do corpo de Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu preciso de vocês para caminhar nesse caminho. Eu preciso de vocês para poder trilhar o caminho do qual nos foi proposto. Isso foi próprio Senhor Jesus que exigiu de cada um. Porque, como eu falei, o Evangelho não se faz sozinho. Nós sozinhos ficaremos à beira do caminho. Mas eu preciso, meu irmão, de você. Eu preciso do seu apoio. Eu preciso, nos momentos de tristeza, ter aquele crente, aquele irmão, aquela igreja para orar comigo, para dobrar os joelhos diante do Senhor, combater o bom combate. Nós precisamos um dos outros, porque o Evangelho não é feito sozinho. Se eu tiver essa consciência que Jesus Cristo fundou esta igreja, que o Espírito Santo de Deus opera nessa igreja, e que eu sozinho, eu sou até membro, eu faço até parte do corpo, mas eu sozinho, eu não sou o corpo.
Uma mão, ela só é corpo se ela tiver grudada, pregada no braço, no ombro, no tronco, nas pernas. Porque uma mão decepada, cortada, ela é apenas uma mão, um membro que foi retirado. Eu posso olhar para aquela mão e dizer que ela fazia parte do corpo, mas ela não é corpo. E Paulo faz essa analogia. Ele compara a igreja como um corpo de Cristo. Às vezes me dói quando eu vejo que pessoas dessa igreja hoje não estão mais. E o que me dói não é porque saíram. Não é porque saíram, porque a igreja, de fato, ela é uma estação. Ela é um lugar de idas e vindas, de chegadas e de partidas. Ela é um lugar de acolhimento, mas também nós bendizemos aos outros quando saem. Mas, irmãos, que a gente toma conhecimento, já está em outra igreja. E amém por ele estar em outra igreja, mas eu fico pensando, sim, mas nós não éramos aqui membros de um mesmo corpo, fazia parte de uma mesma igreja. E como rompe tão facilmente esse cordão umbilical, como se quebra tão facilmente isso. Pessoas que a gente compartilhava os nossos ideais, compartilhava sonho, compartilhava momento de tristeza e de alegria, de oração, e simplesmente as pessoas somem. Não, nem sequer comunica uns aos outros, olha, eu estou saindo. A gente é livre, meu irmão. Nós somos livres para tomarmos as decisões que nós quisermos. Se amanhã ou se hoje eu não quiser mais fazer parte dessa igreja, eu posso simplesmente tomar minha decisão e ir para outra igreja. Nós somos livres para isso. E aqui nós não constrangemos pessoas a ficarem aqui. Mas quando rompem de forma abrupta esse laço, não há uma despedida, as relações, quando as pessoas partem, quando saem do lugar de convívio, requer, um momento de despedida. Vai com Deus, meu irmão. Mas as pessoas às vezes não nos dão essa oportunidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu só fico pensando que não desenvolveram o senso do que é a igreja. Porque não tem a igreja, de fato, como um lugar que tem o Espírito de Cristo. E onde há o Espírito de Cristo, há união, há comunhão, há amor. Não pode ser diferente. Simplesmente, se eu amanhã resolvesse não vir mais aqui à igreja, mudasse de igreja, a mensagem que eu acho que eu estaria passando para os irmãos, a presença de vocês não importou nada para mim. Mas eu não quero sair daqui. Eu quero estar junto com os irmãos nessa caminhada. E quero que os irmãos estejam junto comigo. E que nós estejamos juntos uns com os outros. Para que sim, a igreja que é projeto do nosso Senhor Jesus Cristo possa caminhar triunfante. Não por qualquer outra força que não seja a força que emana do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Chamar só o Gerson aqui, o grupo. Vamos orar ao Senhor e depois nós vamos encerrar com o louvor. Quero agradecer você que nos visitou, você que esteve aqui presente. Sinta-se à vontade no nosso meio, venham mais vezes, sintam-se livres para tomar café, tá? Tem café ali, não se constranjam, O café, na verdade, ele fica mais saboroso quando é compartilhado, quando é na presença dos irmãos. Está vindo chuva, né? Ontem foi chuva de Deus, foi bênção de Deus, Por isso que a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Nós planejando o aniversário do pastor, e eu disse assim, eu fui um dos que disse assim, perdoa, Senhor, dia 20 alguma coisa, não vai chover não. Caiu um toró ontem. Ô glória! Mas tudo vem dele, tudo vem dele. Que Deus nos abençoe. Vou passar o microfone para ele. Vamos ficar de pé? Oi. No final dessa canção diz assim, você olha para o seu irmão e diz que o Marcelo estava falando aqui, eu preciso de ti, querido irmão.
coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, que assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Amém.